Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, Conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, a compartilhar esse vídeo, a deixar o seu like e deixar o seu comentário, que o YouTube entende dessa forma que esse vídeo é relevante e passa para mais pessoas. Por isso, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva e deixe o seu comentário aí. Eu tenho uma palavra para você hoje da parte de Deus. E depois da promessa alcançada. O que você vai fazer depois que você alcançar a promessa de Deus para a tua vida? E depois da promessa alcançada. Vamos lá? O livro de Josué, o capítulo 24, o versículo de número 15, diz dessa forma: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, filho de Nun, esse nasceu no Egito, uma época em que o povo já estava sendo escravizado. Lembrando que o povo viveu no Egito durante 430 anos. 430 anos eles viveram no Egito e daí por diante começaram a trabalhar como escravo, porque morreu-se José, morreu também seu governador que conhecia a José e toda a história do povo hebreu, e agora nasce outro, o coração mais endurecido, e esse resolve escravizar o povo com medo de uma rebelião e eles se revoltarem contra os egípcios. Josué, filho de Nun, nasce nessa época aí. E ele conhece da promessa, a promessa que Deus tinha para esse povo. Ele sabe que Deus daria uma terra que manda leite e mel, sabendo nós que Canaã. E ele, sabendo da promessa, ele se agarra a essa promessa e ao Deus da promessa. Mesmo ainda jovem, ele, ouvindo a história dos seus pais que passaram para ele a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó e até de José, que desce no Egito e do Egito é levantado o governador. Ele se agarra ao Deus de Israel, então. E lá na frente, quando nasce Moisés, e Moisés sai do Egito e retorna no Egito agora como libertador, Josué, ele se aproxima de Moisés. Josué, ele sai de Moisés naquela contagem do povo que ele já fazia, vamos dizer assim, a parte de maior, já era de maior, e ele sai de lá, já de maior do Egito, em direção a Canaã. Ele passa durante um bom período no deserto, ele vê alguns milagres acontecendo, ele vê o Mar Vermelho se abrindo, ele se torna um general de guerra, um capitão de guerra, ele se torna o braço direito também de Moisés, Arão como sacerdote, e ele como um guarda-costa, como alguém que seguia, que acatava as leis que o Senhor passava a Moisés. Ele resolve obedecer e seguir isso à risca, porque tinha uma promessa. A promessa estava lançada. Então, enquanto tem a promessa, eu vou fazer de tudo para alcançar ela. Josué está fazendo de tudo para alcançar ela. A saber, a promessa não vinha do homem, a saber, a promessa não vinha de qualquer pessoa, não vinha de um deus do Egito, ou deuses do Egito, que eles adoravam muitos deuses. A promessa não vinha dos deuses de amorreus, não. A promessa vinha do Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé. A promessa vinha do Jeová Jireh, o Deus da providência. E ele viu muito isso no deserto. Deus providencia água de uma rocha no deserto. Deus falar com Moisés e uma vez ele toque, outra vez para ele falar com a rocha e ele acaba ferindo a rocha, mas ele vê milagres, o maná descendo do céu, o povo se alimentando desse maná no deserto, enquanto a promessa ainda não chegava até ele, a concretização da promessa não vinha até ele, ele resolveu se aproximar ao máximo que ele pôde de Moisés,
Quando Moisés sobe ao monte e lá fica seus 40 dias, ele está no pé do monte aguardando Moisés descer. Deixa eu perguntar algo para você. Você tem uma promessa? Porque a promessa não foi feita quando Josué nasceu. Não, a promessa foi feita antes de Josué nascer. A promessa foi feita a Abraão. De Abraão passa para Isaac, de Isaac passou para Jacó, de Jacó passou para José. E José lá no Egito, ele relembra isso e diz: eu vou morrer, mas por gentileza, não deixe os meus ossos no Egito, quando a promessa de Deus vinha até vocês, de tirar vocês daqui. Me tira do Egito, eu não quero ser enterrado aqui, leva os meus ossos com vocês. A promessa vinha antes do nascimento de Josué, e ele acreditou. Você tem uma promessa? Uma das maiores promessas que nós temos aqui é a promessa da salvação. Essa promessa não veio quando você nasceu, ela veio antes de você nascer. Isso vem quando Cristo está andando na terra. Ele promete para nós, João, no capítulo 14, versículo de número 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou lhe teria dito: vou lhe preparar lugar, e se eu for e preparar lugar, virei outra vez, para onde eu estiver, vocês estejam também comigo. É uma promessa de salvação, promessa de um céu, promessa de um lugar que ele foi preparar para nós. Mas fora essa promessa, depois que você nasceu, Deus também fez algumas promessas a você, penso eu. Olha, a Bíblia vai dizer para nós que Deus tem pensamento de paz e de bem para dar o fim que nós esperamos. Então já existe uma promessa de um bem-estar, de algo extraordinário para nós aqui na terra ainda. Deus tem essa promessa, e para outras pessoas Deus prometeu outras coisas. Agora eu faço uma pergunta para você que tem promessa de Deus: o que você tem feito para alcançar essa promessa? Josué, para alcançar essa promessa, ele não se contaminou com o povo egípcio, e logo quando teve a oportunidade de sair do Egito, ele saiu junto com a multidão, ele saiu junto com Moisés, que estava guiando. Ele obedeceu e seguiu a coluna de fogo quando estava clareando a eles do deserto, e também a coluna de nuvem que tampava o sol e trazia um frescor, uma brisa a eles num deserto acima de 40 graus, que eles não sentiam isso. Por quê? Porque a nuvem fazia sombra. O que você tem feito para alcançar essa promessa? O que você tem feito para alcançar aquilo que Deus te prometeu? Josué, quando a promessa está feita, além dele sair do Egito, além dele obedecer às regras que Deus tem colocado diante de Moisés e para o povo seguir, ele também se aproxima de Moisés. De quem você tem se aproximado antes que a promessa se cumpra? Você tem se aproximado de quem anda diante de Deus, ou você tem se aproximado de quem não tem compromisso nenhum com o Senhor? Você tem se aproximado de quem ora, de quem lê a Bíblia? Você tem se aproximado de quem tem intimidade com Deus, ou você não tem se importado com isso? É importante você se aproximar de quem tem intimidade com o Senhor. Enquanto a promessa não chega à concretização dela, Josué se aproxima de Moisés, que tem uma intimidade enorme com Deus. Enquanto a promessa não é concretizada, ele então se torna o sucessor de Moisés para levar o povo até onde a promessa estava. A concretização dela é Josué que passa o Jordão, é Josué que conquista a terra prometida, é Josué que faz a divisão das terras conforme Moisés tinha ordenado, é Josué que entrega a cada tribo a sua terra, a cada povo, a cada pessoa, e entrega na mão deles dizendo: está aqui a concretização da promessa. Eu chego aqui no capítulo 24 do livro de Josué, onde todos estão dentro da sua terra já. Deus prometeu e Deus cumpriu, porque Deus não é filho do homem para
para que minta e nem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não cumpriria aquilo que ele falou. Se Deus prometeu, ele cumpre. E Deus prometeu, entregou ao povo. O povo está feliz, está alegre, venceu os seus inimigos, estão dentro da terra, cada um tem o seu pedaço de terra, cada um está feliz, cada um está cantando e dizendo: estamos em Canaã. É agora que ele vai fazer uma leitura, a renovação ali do concerto com o povo, quando Deus conversa com eles. E agora no capítulo de número 24, versículo 15, que a promessa está concretizada, ele vai relatar ao povo: ora, a promessa está concretizada, cada um de nós alcançamos aquilo que Deus prometeu, estamos em Canaã. O que vocês vão fazer a partir desse momento? Olha, eu não sei o que parece bem aos olhos de vocês. Se vocês vão seguir aos deuses do Egito, vão trazer eles novamente para vocês, vocês vão adorar os deuses dos seus antepassados, aos deuses que vocês tinham além do Jordão. Antes de nós passarmos o Jordão. Eu não sei qual é a decisão de vocês, porque vocês já concretizaram. A promessa está na mão de vocês. Eu não sei o que vocês vão fazer, se vão adorar os deuses dos amorreus, os deuses que esse povo aqui dessa terra tinha. Eu não sei, mas eu sei. A promessa chegou para mim. A promessa chegou na minha casa. A promessa chegou no meu lar. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depois da promessa concretizada, eu não tenho dúvida nenhuma, já não tinha e agora piorou, não tenho dúvida nenhuma, continuarei servindo ao Deus do céu, continuarei servindo a Yahvé, continuarei servindo ao Todo-Poderoso, dele não vou deixar de seguir, dele não vou deixar de adorar, dele não vou deixar de prestar o meu louvor, não vou parar de glorificar o nome dele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero chamar a sua atenção para depois que a promessa ser concretizada na tua vida. Eu tenho uma promessa de se tornar um pregador da palavra do Senhor. E quando isso acontecer, o que você vai fazer? Eu tenho uma promessa aí de alcançar algum bem financeiro. Depois que isso acontecer, o que você vai fazer? Eu tenho uma promessa disso ou a promessa daquilo que Deus prometeu. Quando isso chegar, a concretização dessa promessa, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai abandonar a Deus? Vai abandonar a lei do Senhor? Vai parar de ler a Bíblia? Vai parar de orar? Vai parar de prestar adoração ao Todo-Poderoso? Meu amigo, qual é a decisão que você vai tomar depois das promessas concretizadas? Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ana, quando fez um voto, a promessa foi concretizada, ela teve nos seus braços o filho, ela devolveu o filho ao templo, ela levou o filho ao templo e disse a ele: eu estou pagando o meu voto, meu filho vai aprender a lei do Senhor. Ora, o que você vai fazer depois da promessa concretizada? Eu particularmente vou prestar adoração ao meu Deus ainda, eu particularmente vou continuar exultando, exaltando e bendizendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E você, qual é a sua decisão depois da promessa concretizada? Depois que eu sair dessa terra e vou morar no céu, aonde o Senhor foi preparar um lugar para mim, lá no céu, a promessa concretizada de todas as lágrimas dos meus olhos serem enxugadas, de um lugar aonde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, aonde também não haverá noite, porque a glória do Senhor iluminará aquele lugar. Eu particularmente vou adorar Ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Entoarei canções e louvores ao meu Deus depois da promessa concretizada. E você? Eu convido você para prestar adoração ao Deus do céu. Amém? Deixa eu orar pela tua vida.
Deixa eu orar por você nesse instante. Curva a cabeça aonde é que você estiver e vamos falar com o Senhor agora. Pai, é em Tua presença que nós estamos. Eu sei que cada um de nós temos uma promessa, a promessa maior é da salvação, mas tem pessoas que têm algumas promessas particulares aí. Meu Deus, depois da promessa concretizada, a decisão dessa pessoa não sei qual é, mas eu imagino que ela vai continuar te bendizendo, vai continuar te louvando, porém só ajuda ele a concretizar, a passar pelo tempo da espera, a passar pelo tempo do processo até chegar à realização da promessa. Não deixa as dúvidas, não deixa que cresça no coração dele, Senhor, a falta de esperança, mas que ele possa adquirir esperança dia após dia e que a fé possa aumentar conforme as dificuldades vêm. É no nome do Senhor Jesus é que eu lhe peço ajuda a este homem, ajuda esta mulher, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe você, meu amigo, Deus abençoe você, minha amiga, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor quiser.